Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo abençoado do Senhor. Que alegria podemos estarmos aqui novamente para a glória do Senhor. Sexta-feira chegou aí para nós, né? Final de semana. E a minha oração é que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, abençoe sua família, abençoe o seu final de semana. Amém? E que alegria estar aqui de volta, né? Deus colocou uma palavra aqui no meu coração para falar o seu coração também. Eu creio que Ele vai falar. Amém? Então deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração nessa noite. Abra o seu coração para receber o que vem do alto, o que vem do céu. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho do primeiro amor. O título da mensagem é Volte ao primeiro amor. Amém? Abra a tua Bíblia aí comigo no livro de Apocalipse, o capítulo é o 2 e o versículo 1 diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. No 2, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência e que não podes sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Então a palavra do Senhor, ela começa dizendo aqui, escreve ao anjo da igreja. Então aqui Deus, ele traz esse recado ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, para trazer esse recado ao coração do povo, ao coração da igreja de Éfeso. Então, até aqui, o Senhor Jesus, ele falou aqui através da sua palavra, que ele reconheceu a obra daquele povo, que aquele povo estava trabalhando, que estava tendo paciência, né? Estava sofrendo, estava trabalhando pelo nome do Senhor Jesus, mas estava faltando algo neles. Eles tinham deixado o seu primeiro amor. O título da mensagem é Volte ao primeiro amor. É tempo, meu irmão, é tempo, minha irmã, de você voltar ao seu primeiro amor. É tempo, meu irmão, é tempo, minha irmã, de tudo, seja pouco que você fazer para o Senhor, faça com seu amor, faça com seu coração alegre, faça com seu coração ali, tendo o temor do Senhor sobre a sua vida. Tudo que você for fazer, seja pouco, seja muito, faça com amor. Esse povo, essa igreja, estava trabalhando, estava fazendo, mas se estava faltando amor no coração deles, é porque eles estavam fazendo no automático. O primeiro amor já ficou lá atrás. E Deus traz esse recado a essa igreja, Deus traz esse recado a esse povo.
Tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Então aqui, se Deus ele traz esse recado a essa igreja, a esse povo, é porque esse povo precisaria voltar ali ao primeiro amor, a fazer com carinho, a fazer com amor, a trabalhar ali para o Senhor, mas com amor. E isso nos ensina que não adiantará, seja o que for que nós fazemos para o Senhor, se não houver amor, nada vai adiantar. Ele não irá receber. Ele vai reconhecer. Foi o que ele fez aqui com esse povo, com essa igreja. Ele reconheceu que eles estavam trabalhando, que eles estavam se esforçando, que eles estavam falando no nome dele, mas estavam tendo paciência, mas faltava algo, faltava o amor. E hoje o Espírito Santo está ministrando em nosso coração. Essa palavra foi para essa igreja, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós. Que nós venhamos voltar a ter esse primeiro amor, a fazer tudo com amor, com carinho, com temor para o Senhor, porque não vai adiantar nós nos esforçarmos tanto e se não houver amor no que estamos fazendo, o Senhor Jesus ele não vai aceitar, ele vai apenas reconhecer. E é tempo que o Senhor está chamando novamente a igreja para voltar a esse primeiro amor, para voltar a essas primeiras obras. Aquele que não se consagrava, se consagre novamente. Aquele que não fazia propósito, faça propósito novamente. Aquele que orava de madrugada, volte a orar de madrugada novamente. O Senhor está fazendo o convite para a igreja, para o povo, para a noiva. Volte ao primeiro amor, volte à primeira essência, volte à intimidade comigo. O Senhor Jesus está convidando nós novamente como igreja para fazermos para Ele com amor, com alegria no coração. E quando nós fazemos essa alegria, ela invade o nosso coração, ela transborda em nosso coração. Não vai adiantar se esforçar tanto, fazer tanto, se deixarmos o amor de lado. Esse povo, essa igreja foi repreendida por Deus, né? Porque eles deixaram ali o primeiro amor. Eles estavam fazendo, mas no automático. O Senhor está nos chamando novamente para fazer tudo. Seja pouco, seja muito, seja o que você tiver de fazer, se entregue verdadeiramente. Faça com seu coração ardendo de temor ao Senhor, de amor por falar do nome dEle, de amor por fazer para Ele, de amor por servir a Ele. O Senhor Jesus é lindo, Ele é maravilhoso. Não podemos esquecer das primeiras obras. Quando nós iniciamos a nossa caminhada, talvez éramos mais fervorosos, talvez entregávamos mais ao Senhor o nosso viver, tudo que nós fôssemos ali apresentar a Ele, estava sendo feito com amor, mas o tempo talvez fez com que esse amor esfriasse. Então Ele nos chama novamente para esse primeiro amor, para fazermos com amor, buscar Ele com todo o nosso coração, não pelo que Ele pode nos dar, mas porque nós precisamos dEle, nós precisamos estar pertinho dEle, juntinho dEle. Amém? Então aqui Ele falou, tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. No 5 diz assim, lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quanto não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não se
não te arrependeres. Então Deus ele chama esse povo, essa igreja, ao arrependimento. E quando Deus fala que lembra-te pois de onde caíste, arrependa-se, pratica as primeiras obras, quer dizer que esse povo eles tinham caído ali no automático e eles não estavam nem percebendo, né? Aí Deus fala com o povo assim: lembra, procura lembrar onde você caiu. Se arrependa e volta a praticar as primeiras obras. Por que as primeiras obras? Talvez esse povo, essa igreja, quando eles começaram lá no início, era tudo feito com amor, era tudo feito com carinho, era tudo feito com temor. E Deus repreende esse povo porque eles deixaram esse primeiro amor. O Senhor Jesus não vai receber o seu trabalho, não vai receber nada que você fizer para Ele, se não houver amor. Se não houver sinceridade. O Senhor Jesus está nos convidando, a noiva, a igreja, a voltar a esse primeiro amor, a voltar a essas primeiras obras. Para você, minha irmã, para você, meu irmão, que talvez está vendo aí esse vídeo e fala, eu fazia, era assim, hoje eu já não faço mais, e quando eu faço por fazer. Olha o Senhor Jesus te convidando para voltar para as primeiras obras, para voltar para o seu primeiro amor. A buscar a Ele, não pelo que Ele pode nos dar, mas porque nós precisamos da presença dEle, precisamos da essência dEle em nós. Busque a Deus porque você o ama, não busque a Deus só porque você precisa dEle. Ame a palavra, ame o evangelho, fale de Jesus não por uma obrigação, mas fale de Jesus porque você ama falar de Jesus. Amém? O Espírito Santo está ministrando em nosso coração aqui nessa noite. Para terminar. No 6, tens, porém, isso que aborreço as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, todo o seu trabalho no Senhor, ele não será em vão. Você, minha irmã, você, meu irmão, vai ser recompensado. Então não deixe nada esfriar esse amor que você tem de seguir a Jesus, de servir a Jesus. Mantenha sempre o seu coração alegre com tudo que você for fazer, seja pouco, seja muito. Trabalhe sim para falar de Jesus, para espalhar as boas novas, mas faça com amor, faça com temor no seu coração. Não se permita cair ali no automático. Não seja uma daquelas pessoas que só busca a Deus quando ela precisa, mas que nós venhamos aprender a buscar a Deus porque nós o amamos, nós precisamos dele, precisamos da essência dele, precisamos da presença dele. E quando nós formos buscar, o nosso coração tem que arder de amor por ele. Arder, porque é Ele que nos faz continuar, é Ele que nos faz andar, é Ele que nos guia em todo tempo, em todo o trabalho que nós fazemos para Ele, é Ele que nos instrui, é Ele que nos conduz. Então que nós venhamos ter em nosso coração sempre essa essência de trabalhar para Ele, mas com o nosso coração cheio de amor, de fazermos para Ele porque amamos fazer, não porque nós
queremos fazer somente, né? Não porque nós temos ali uma obrigação de fazer. É tempo de voltar a esse primeiro amor. Deus fala para essa igreja voltar às primeiras obras. E Ele está falando conosco aqui nessa noite. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Jesus, Ele está nos convidando como igreja, como noiva. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar às primeiras obras. É tempo de se aproximar mais dEle. É tempo de querer mais da presença dEle. É tempo de ser guiado por Ele. É tempo de aprendermos com Ele. Aleluias! O Senhor é maravilhoso. E ao que vencer, todos que vencerem terão a sua recompensa. Então coloca isso no seu coração. Se você tem trabalhado, dedicado a sua vida para o Senhor Jesus, feito tudo o que você tem feito com amor, você, minha irmã, você, meu irmão, vai ter a recompensa. Você vai comer ali da árvore da vida que está plantada ali, né? Que está no meio do paraíso de Deus. E se você que está aí do outro lado se sente assim, eu tô fazendo, mas eu não tô sentindo mais aquele amor, aquele prazer de fazer. Peça ao Senhor Jesus, se arrependa, peça a Ele para que Ele venha te perdoar. E começa a partir de hoje a praticar as primeiras obras, a fazer tudo com amor, a fazer tudo para Ele, porque você ama fazer, porque você ama estar com Ele, porque você ama servir a Ele, ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Amém? Então Deus trouxe esse recado para essa igreja, Deus está trazendo esse recado para nós como noiva, como igreja. Volte ao primeiro amor. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de estar mais perto do Senhor. É tempo de trabalhar, sim, mas é tempo de trabalhar com amor. Amém? Ele vai reconhecer, ele vai ver você trabalhando, mas ele também vai querer ver você fazendo tudo ali com amor para Ele. Amém? Para honra e glória e louvor dele. Fica aí com essa palavra abençoada que Ele nos trouxe aqui nessa noite. E meu coração está aqui ardendo pela presença dEle. E tenho certeza que Ele não trouxe essa palavra aqui a nós em vão. Amém? Coloque a mão sobre o seu. Graças eu te dou, ó Pai, pela vida de cada uma dessas pessoas que vão ver esse vídeo, que vão ouvir essa palavra. Pai, essa palavra foi o Espírito Santo que ministrou aqui em nosso meio. Eu tenho certeza que o Senhor já se faz presente aqui neste lugar, ó Pai. Pai, que esse primeiro amor das primeiras obras não venha se apartar de nós, ó Pai, assim como o Senhor trouxe esse recado ao coração da igreja de Éfeso, Pai. Eles estavam ali trabalhando, eles estavam ali fazendo, se esforçando, mas não havia mais amor no coração deles. O Senhor os chamou ao arrependimento, fizeram aquele povo se lembrar aonde eles tinham caído, a se arrependerem e voltarem às primeiras obras. Pai, aquelas pessoas, Pai, que estão aí te servindo, que estão aí trabalhando pelo seu nome, com todo o seu amor, com todo o seu empenho, com todo o seu ser, Pai. O Senhor abençoe cada uma delas, mas eu te peço nessa noite aquelas pessoas que caíram, ó Pai, no automático. Traga elas de volta ao primeiro amor, às primeiras obras, porque é tempo de voltarmos ao primeiro amor, à primeira essência, às primeiras obras, Pai. É tempo de voltar a fazer tudo porque amamos, não porque queremos, não por uma obrigação, mas porque amamos fazer. Nos ensina a cada dia, Pai, a te servir, a fazer para o Senhor, mas com amor
dentro do nosso coração. Essa é a minha oração, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fica aí com essa palavra, que o Senhor Jesus venha falar mais no seu coração, como Ele falou no meu. Demorei a voltar aqui, mas Deus me trouxe aqui para falar essa palavra.